Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashat Terumá, que significa um presente. Ela vai de Êxodo 25 até o 27, 19. Hoje nós vamos falar sobre a construção do tabernáculo. A pergunta é, por que o Eterno solicitou que o povo de Israel desse ofertas para construir um tabernáculo para ele? Uma morada, né? Inclusive, tem aquele pessoalzinho que diz que o Eterno nunca pediu para fazer um santuário físico para ele. Pois bem, eu queria te mostrar um texto aqui em Êxodo 25, 8, que diz assim: e me farão um santuário e habitarei no meio deles. O verso 9 diz assim: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus vasos, assim mesmo fareis. Parece que a teoria de que o Eterno nunca pediu para fazer um santuário, um tabernáculo e depois um templo, acabou de ir por água abaixo, não é verdade? Porque o Eterno, sim, sempre desejou habitar com o homem. Por quê? Isso é uma pergunta que nós precisamos responder voltando na história até o Gan Eden. Quando o Eterno cria o homem, e após a criação do homem, o homem é colocado num jardim, e ali ele depois tem essa propriedade de conversar com o Senhor na viração do dia. Ou seja, havia comunhão entre o Criador e a sua criatura. Depois do pecado e da expulsão do homem do Gan Eden, se você pegar a Torá e começar a lê-la com bastante atenção, você verá que é o Todo-Poderoso que toma a iniciativa de buscar contato com o homem. Então, há uma necessidade do Criador se conectar, conversar com a coroa da sua criação, que é o homem. Eu vou usar uma figura de linguagem aqui para que você possa me entender. É como se o Senhor tivesse saudade do homem. E ele quisesse, então, fazer esse contato para que ele pudesse estar novamente conversando com o homem, trocando ideias com o homem, interagindo com o homem. Parece um absurdo, né? Parece uma coisa assim terrível. Como assim o Eterno tem saudade do homem? Como é que o Criador tem saudade de uma criatura dessa, tão vil, pecaminosa? Uma criatura dessa que faz essas coisas tão horríveis com o seu próximo? Como assim o Eterno tem saudade deles? Eu queria lembrar você que está me assistindo agora sobre como o homem foi criado. A Torá diz que o Senhor soprou dentro dele e ele foi feito alma vivente. Quando nós estudamos esse texto lá na Torá, uma coisa que fica muito clara é que a essência saiu de dentro do Senhor e ela passou para dentro do homem. Ou seja, o homem carrega dentro de si uma centelha do Criador. Está lá dentro dele, está aqui dentro de mim, está dentro de você que está me ouvindo agora. É com essa centelha que o Senhor busca se comunicar. Será que é tão absurdo que nós entendamos que o Senhor queria habitar no meio do povo de Israel e que ele pediu, faça um santuário para mim, faça um local, como se fosse o centro do universo. Eu vou sair do mundo espiritual e vou me conectar com o mundo físico nesse lugar. A minha presença vai estar aqui, eu vou conectar os céus e a terra a partir desse lugar. Será que é tão absurdo a gente entender isso?
Preste bem atenção. Moshe não vai fazer um tabernáculo tirando o modelo e as medidas da sua própria mente. O Senhor vai mostrar a ele como ele deveria construir esse tabernáculo. Você entende que isso é algo que o Senhor está dando modelo, está dando medidas, está dizendo, faça para que eu possa descer e estar entre vocês de uma forma definitiva. Antes disso, antes dele dizer isso, o que o Senhor disse para Moshe? Para que desse uma ordem aos filhos de Israel para que levassem uma oferta para que esse tabernáculo fosse construído. Só que essa oferta seria dada de forma voluntária. E aí o texto diz assim, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Ok. Aí, por que esse texto está colocando isso desta forma? Porque aqui, irmãos, há uma prerrogativa que é muito interessante. As coisas do Senhor são feitas de forma voluntária. Aquele homem e aquela mulher que quisessem ter parte na construção de uma casa, onde o Eterno estaria ali para fazer contato com ele, se moveria. Ele poderia olhar para uma parte daquele tabernáculo e falar assim, fui eu que dei. Isso aqui tem a minha mão também. Eu ajudei. E isso, no mundo espiritual, move alguma coisa em benefício da pessoa que está contribuindo para que a casa do Eterno seja erguida. E eu estou falando isso não é só do tabernáculo, não. Isso depois vai para o templo, vai para a manutenção dele, porque é a morada do Eterno. Querendo ou não, ele vai estar ali. Então, é como se um pouco da vida daquela pessoa estivesse ali com o Senhor. Entenda isso. Então, isso é uma coisa muito bacana, no sentido de que o Eterno ia olhar para aquelas pessoas e dizer assim, você também fez um esforço para que essa casa pudesse ser construída. É óbvio, irmãos, que tem gente que acha que isso não precisa, que não tem necessidade. Mas a Torá está dando para nós um princípio. E um princípio que é eterno. Obviamente que hoje ele continua valendo. E o argumento que as pessoas usam, né, para dizer isso é o seguinte, não tem mais o tabernáculo, não tem o templo, então não precisa ter mais nada. Verdade. Mas se não precisa ter mais nada, como é que a gente vai fazer? Aí tem os outros, né, plantonistas que dizem assim, eu sou o tabernáculo do Eterno, eu sou a igreja, eu sou a congregação do Eterno. Mentira, você não é não. Você sabe o que significa a palavra Kehilá? Congregação. Uma congregação, ela não se compõe de uma pessoa. Ela se compõe de várias pessoas, por isso a palavra congregação significa juntar pessoas, congregar pessoas. Não dá para edificar a casa do Senhor com uma pessoa. Ah, não precisa. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos sentem em unidade. Salmo 133. Mas vai sentar em unidade aonde? Na congregação. Por que você acha que o Senhor pediu para que eles fizessem esse lugar? Para que eles se reunissem ao redor do Eterno. É como se o Eterno fosse um grande rabino, dali saindo as ordens, passando para Moshe, e Moshe tivesse distribuindo os ensinos para os demais. Simples assim.
Ou seja, o tabernáculo ele era uma fonte de inspiração espiritual. Quando você vai para uma congregação judaico-messiânica, para uma sinagoga, para uma igreja, você está indo para um lugar que é fonte de inspiração espiritual para as pessoas que vão para lá. A não ser que a pessoa vá com outro propósito, mas via de regra, quem vai ali vai para ser edificado espiritualmente, vai para ser curado, transformado, liberto. E o espiritual que está ali vai alcançar a vida dessa pessoa para transformá-la. Quando você vai para um lugar que é fonte de inspiração espiritual para você, você é colocado num patamar, você é estimulado a obedecer. Você está com outras pessoas que obedecem, que têm um nível espiritual maior do que o seu, então você diz assim, eu vou ser mais obediente, eu vou orar mais. Eu vou agora consagrar um jejum em favor disso, daquilo. Eu vou ler a palavra, eu vou estudar. Por quê? Porque aquele lugar ele te remete à espiritualidade. Na sua casa você não consegue fazer isso. Existem tantas distrações que você acaba não se preocupando por isso. Um outro detalhe, por que o tabernáculo era necessário? Por que hoje nós precisamos nos reunir? Porque é o lugar onde nós nos reunimos, ali nós testemunhamos milagres. É dentro de uma congregação que o Senhor vai lá e opera. Uma sinagoga ou de uma igreja, ele vai lá e opera, ele cura. Ele restaura, ele liberta, ele enche com o Espírito Santo, derrama dons. É uma relação de pai e filho. O pai está lá na pessoa do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, para poder tocar na sua vida e te transformar. Assim era na Torá. Então, essa relação de proximidade, ela só é encontrada ali. Se você se sentar num shopping center, numa lanchonete, para comer um lanche, você vai ter essa relação de proximidade com o Eterno, você vai estar pensando no teu sanduíche, ou no seu refrigerante, ou na pessoa que está com você, ou olhando ao redor para ver se tem algo para você ali. A última coisa que você vai pensar é no Senhor. Mas quando você vai para um ambiente que foi preparado para isso, aí a coisa é diferente. A tradição judaica diz que quando o povo de Israel subia a Jerusalém na época das festas, eles ouviam de longe o cântico dos Leviim. Imagine 500, 600 homens cantando e louvando a majestade eterna. Imagine os incensários sendo balançados diante do altar do Senhor e o cheiro de incenso alcançando as narinas do povo que estava em Jerusalém. O clima de santidade, o clima de temor e tremor, de glória. As pessoas chegavam para as festas debaixo desse clima. Você entendeu como é importante o santuário, o local físico, para a gente poder estar e para a gente poder congregar? E a oferta foi levado para isso. A palavra oferta alçada aqui é terumá. Ela significa uma contribuição, um levantamento de ofertas específico para aquilo. Como o pessoal diz, vamos fazer uma oferta alçada aqui. Essa oferta alçada não pode ter outro destino a não ser cuidar da casa do Senhor. E uma coisa interessante é que a palavra terumá vem da raiz rum, em hebraico, que significa altura, altivez, alto, para cima. Vou te dar uma dica aqui. De acordo com esse radical aqui, da raiz hebraica, quem dá uma oferta dessa aqui para a casa do Senhor é elevado, é colocado numa posição de destaque, porque isso está na raiz da palavra. Você entendeu isso? Então, qual era o objetivo do Eterno falando para o povo dar uma oferta?
ele queria elevá-los, mas ele queria que fosse algo feito de coração. Não era algo que ele tinha que dizer assim, eu estou exigindo de vocês que façam isso. O texto da Torá é claro, todo homem cujo coração se mover. Só lembrando que eles tinham saqueado o Egito. Então eles pegaram as riquezas do Egito e trouxeram. Estavam no deserto. No deserto não tem lugar para usar roupa bonita. No deserto não tem lugar para construir uma catedral de mármore com isso e com aquilo. Não tem. Toda a riqueza que eles pegaram do Egito, eles vão fazer o que com ela? Uma terumá. Vão construir o tabernáculo do Senhor. Aí você imagina as mulheres que pegaram joias das senhoras egípcias e tal, e pegaram braceletes de ouro e tal, aquela coisa toda, e os homens também. Imagina eles pegando, indo para as tendas, depois que Moshe fez o apelo, eles indo para as tendas e falando assim, eu vou entregar isso, eu vou entregar aquilo, com alegria. E é interessante que o nosso rabino Shaul, né, o Paulo, ele disse que o Eterno ama quem dá com alegria. Ai, que coisa gostosa, que coisa linda. A gente vê como o Eterno já fez isso lá atrás na Torá e deu essa instrução para a gente continuar aqui. E uma coisa interessante, irmãos, a gente vê quantos os africanos sofrem, né? Nossos irmãos africanos sofrem. Mas uma coisa que eu acho linda neles, linda, 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 é o jeito que eles dão oferta. Eles vão dar oferta, eles vão pulando e cantando. Aquilo para mim, e não é pelo dinheiro, pelo valor da oferta, é pela kavaná, a intenção de coração com o qual eles vão para o altar. E eles vão pulando e cantando, e tem gente que não tem nem o que comer, mas está levando aquele último dinheirinho para o altar do Senhor. E aí você acha que o Senhor não vai honrar? Ah, meu Pai. Yeshua falou de uma mulher que ela estava na sala do tesouro, que era o lugar dentro do templo onde estava sendo colocados os dízimos e as ofertas em dinheiro, em espécie. Lá tinha uma caixa chamada Arca do Tesouro. Lá eram colocados esses valores. E ela chegou com uma moedinha que, segundo os cálculos, hoje é uma coisa de 1 centavo. Ela foi e deu. Era tudo que ela tinha. Yeshua, quando olhou, Yeshua comenta com os seus discípulos que aquela oferta tinha sido a maior, porque ela tirou tudo que ela tinha para dar. Você imagina esse povo no deserto tirando as melhores coisas e dando para o Senhor, sem se importar com nada. Sabe por quê, irmãos? Eles amavam aquele que estava ali entre eles. Para eles, o material tinha pouco ou nenhum significado. E a gente hoje se importa tanto com as coisas que são materiais. E quando é para fazer uma coisa para a congregação, para a igreja ou para a sinagoga, a gente fala assim, tem um negócio lá em casa que eu não uso mais, eu vou levar aquilo ali. Verdade, né? Nós não levamos o melhor. E, de uma forma muito estranha, nós queremos receber o melhor. Olha que engraçado isso. Eu não dou o melhor, mas eu quero receber o melhor. Na minha terra a gente chama isso de cara de pau. E às vezes o que nós fazemos é justamente isso. As ofertas que estavam sendo levadas, o Senhor ainda disse, olha, eu vou dar a lista do que eu quero. Só coisa boa, só coisa fina, só coisas que apontam para a riqueza. Por quê, irmãos? Porque o povo de Israel, de escravos, se tornaram ricos. Da noite para o dia, eles ficaram milionários. Se fosse com a gente ia ficar arrogante. Né? Não é verdade? Não, porque agora eu tenho dinheiro. Vou mudar de casa,
trocar meu carro, agora eu só vou almoçar em lugar chique, jantar em lugar chique, vou levar minha família para viajar e tal. E na hora de ir para a sua sinagoga, para a sua congregação, para a sua igreja, você já ia falar, ó, pastor, agora eu vou sentar aqui na frente, porque o meu dízimo agora vai ser o maior desse lugar aqui. Ah, Rabino, mas isso não acontece. O quê? Misericórdia. Para eles, o dinheiro ocupava o lugar correto. Tanto ocupava que eles deram isso com alegria. E você vai ver adiante na Paraxá que eles vão dar tanto, mas tanto, que Moshe vai dar uma ordem para parar de ofertar. Se fosse qualquer um de nós, ia falar assim, que absurdo, esvazia a caixa e enche de novo. Betzalel falou assim para Moshe, já tem mais do que o suficiente para fazer a obra do tabernáculo. Manda o povo parar de ofertar. Isso mostra a postura deles. E esse é um segredo para a gente ficar rico. Você quer ficar rico? Primeiro faça um voto de riqueza com o Senhor. Diga assim, Senhor, tudo que me vier à mão eu vou te dar o dízimo. E tudo que o Senhor me pedir eu te dou, financeiramente falando. Mas vou só te dar uma dica. Antes de fazer esse tipo de voto, pensa bem se você vai querer cumprir. Porque é assim, o Senhor, Ele prova os nossos corações. Aconteceu comigo. Eu não fiz voto de riqueza. Mas eu estava numa situação financeira muito ruim há uns anos atrás. E eu falei, Senhor, eu quero te servir direito, eu quero fazer a coisa bem feita. E o Espírito Santo me disse assim, então tá bom, você vai querer mesmo? Vamos fazer o seguinte, tudo que vier para sua mão, você me dá o dízimo, e tudo que eu te pedir, você me dá. Eu falei, fechado. E aí, irmãos, foi uma coisa muito interessante, porque eu me lembro que o Senhor começou a me abençoar financeiramente, e eu sempre orava, pedia ao Senhor um notebook de presente, isso há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Eu ganhei um notebook de presente. E depois que eu voltei com ele para casa e tal, e estava uns 2 meses usando ele, uma pessoa ligou para mim e falou assim, ora por mim que eu preciso de um notebook. Eu falei, poxa, eu ganhei um há pouco tempo e está sendo uma bênção para mim. Quando nós terminamos a ligação, o Espírito Santo falou para mim assim, faça o backup de todo o material que você tem e manda o notebook para ele. Eu baixei a cabeça e falei, senhor, o senhor está brincando comigo. Ele falou, não, mas você não fez um acordo comigo? Cumpre agora. Irmãos, eu engoli seco. Fiz o backup e mandei para essa pessoa. Quando chegou lá no destinatário, a pessoa me ligou e falou assim, o que é isso? Você não é seu notebook? Eu falei, fica com ele e só me abençoa. Depois de mais alguns meses, irmãos, eu fui pregar numa igreja, esse notebook era usado que eu ganhei. Fui pregar numa igreja, estava na casa de um irmão jantando, e ele comentando comigo que ele tinha naquela época comprado pela televisão, né, de uma empresa, notebook para a esposa dele, novinho, na caixa. E eu falei, nossa, que lindo. Ele falou, olha, aquela tá usando, e ela do lado de lá, assim, fazendo assim, Rabino, ganhei notebook. Toda feliz da vida. E aí eu estava vendo um outro notebook na caixa fechado. E eu falei assim, esse aqui é o seu, né? Ele falou, não. Esse aqui o senhor mandou eu comprar e dar para uma pessoa. Pegou a caixa, colocou na minha frente e falou, esse notebook é seu. Eu quase caí de costa, irmão. Você sabe por quê? Porque eu tive coragem de obedecer. E tem sido assim durante toda a minha vida. Se você me perguntar se eu já enriqueci, eu vou te dizer, ainda não. Mas eu sei o lugar que o dinheiro ocupa na minha vida. Ele é meu servo, não é meu senhor. Isso foi o que aconteceu com esses israelitas aqui. O dinheiro era servo deles e não senhor. Rabino, mas você não quer as coisas boas para você e para a sua família? Lógico que eu quero. Só que eu quero da forma correta. Servindo ao Senhor com tudo aquilo que Ele me pedir para mim dar para Ele. Sabe por quê? Enquanto eu continuar nessa postura, os céus estão abertos para me abençoar financeiramente. E esse pessoal aqui foi a mesma coisa. Os céus estavam abertos para dar para eles tudo. Por isso eles tiveram água, eles tiveram maná,
eles tiveram carne, eles tiveram tudo. Ah, Rabino, mas eles murmuraram. Lógico, tinha gente mal educada no meio deles. Tinha gente com coração duro, mas tinham os sinceros de coração que eles clamavam ao Senhor e o Senhor derramava para eles. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é fazer isso enquanto nós temos saúde. E eu vou te mostrar uma coisa que em hebraico muito interessante, a palavra zahav em hebraico é ouro. E a palavra zahav, ela é um acróstico de Ze Hanoten Bari, aquele que dá quando tem saúde. Então a melhor oferta que você vai dar é quando você tem saúde, você está gozando uma saúde assim, maravilhosa, plena. Aí você vai e dá sua oferta com alegria, com júbilo, fala assim, tá aqui, Senhor, o que o Senhor me pediu, estou entregando aqui no teu altar. Essa é uma oferta que a gente dá quando tem saúde, que ela é comparada ao ouro. É como se você estivesse dando algo de ouro. Você está me entendendo? Por isso que isso é tão lindo, isso é um princípio que sai aqui da Torá para a gente. Sabe? Então, quando você dá uma oferta que ela é comparada ao ouro, é uma oferta que você dá com alegria quando você tem saúde. Aí, tem um segundo tipo de oferta, quando a pessoa está doente e ela dá uma oferta. Essa é menos efetiva porque ela é comparada à prata. Mas se ela adia, dá uma oferta até que ela esteja gravemente doente, e metaforicamente falando está com a corda no pescoço, né, a sua oferta é reduzida ao cobre. É a pior oferta que tem das três, ok? Então, uma pessoa ela tem que dar a oferta quando ela está bem, até para que o Senhor também possa mantê-la com saúde. Então tudo isso eram princípios que estavam lá escondidos naquele texto da Torá, que nós estamos trazendo à tona para você poder entender isso, que para construir a casa do Senhor a gente sempre dá o melhor, a gente sempre vai manter a casa do Senhor como? Com as nossas ofertas. Não é com a oferta alçada, não é com a terumá, mas é com a nossa tzedaká. Nós vamos dar a nossa tzedaká com alegria, o nosso dízimo com alegria. Sabe? E às vezes as pessoas falam assim, mas isso aí é coisa do passado, hoje em dia o judeu não faz isso. Eu já disse isso em outro vídeo, nós não divulgamos, mas o que nós fazemos, nós fazemos. Com certeza. E eu estou falando isso, irmãos, porque existem judeus tradicionais aí, em todo o mundo, que são dizimistas e ofertantes, eles não abrem a boca para ninguém. Eu já falei num outro vídeo, isso aqui é segredo, para a gente poder enriquecer, a gente não conta isso para todo mundo, deixa para lá, misericórdia. Então, quando a Torá fala de fazer um santuário para o Senhor, né? Esse santuário ele é um local para que o Senhor possa habitar no meio deles, assim como uma congregação judaico-messiânica, uma sinagoga, uma igreja, é o lugar onde o Espírito Santo estará lá, habitando, se manifestando, glorificando o nome do Senhor. E isso será dado para que esses lugares possam ser não só construídos, como também mantidos. Tá? E tem gente que fala assim, mas eu não dou dízimo, não dou oferta, porque o Eterno não precisa disso. Isso é verdade. Ele não precisa. Você precisa. Se você quiser cumprir o que está escrito na Torá, se você quiser cumprir o mandamento de cuidar da casa do Senhor, você tem que fazer isso. Tá? E outra coisa, hoje nós precisamos entender que quando você pega a Brit Hadashah, o Senhor, ele usa o apóstolo Paulo para falar justamente sobre isso também, tá? Então, aquele versículo que eu citei para você, 2 Coríntios capítulo 9, verso 7, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Elohim ama quem dá com alegria. E se você pegar o contexto, você vai ver que Shaul está falando de dinheiro, de alguém que está semeando dinheiro para poder cuidar das coisas do Senhor.
Então, já naquela época se fazia isso também. Então, isso é um princípio que a gente não pode abrir mão dele. Outra coisa interessante, irmãos, aqui, é que quando a gente está falando sobre as coisas do tabernáculo, nós estamos falando de móveis, das roupas dos sacerdotes, nós estamos falando dos adereços que eles iam colocar, principalmente o Kohen Agadol, que era uma roupa que demonstrava a riqueza da pessoa a quem ele representava. Então, quando nós temos a roupa do Kohen Agadol, é uma roupa assim maravilhosa. É uma roupa, são 8 vestimentas com ouro, pedras preciosas, é uma coisa assim linda. Por quê? Porque elas apontavam para quem ele servia. E uma coisa interessante, amados, é que o peitoral do Kohen Agadol levava dentro no peitoral, tinham as 12 tribos de Israel representadas por 12 pedras. Essas 12 pedras tinham sido tiradas da onde? Lá do Egito. Elas foram pegas lá e cada pedra representava uma das tribos de Israel. Então a pedra está conectada com a nação de Israel e a pedra tem um significado profético ligado à nação de Israel. Então, a gente vê que a vestimenta do Kohen Agadol, do sumo sacerdote, era algo muito tremendo. Por quê? Porque ele ia chegar diante do Senhor e no dia de Yom Kippur ele chegava diante da arca. A arca, ela era construída de uma forma muito interessante. Ela era uma caixa de madeira com um revestimento externo de ouro e interno de ouro. Então a madeira, ela fazia parte do sanduíche, tá? Ela era o recheio do sanduíche. Por que a madeira era o recheio do sanduíche? Porque a madeira representa o homem. Por dentro está o Senhor e por fora está o Senhor. O Ruach HaKodesh habita dentro de nós e os Malachim HaKedoshim, os anjos do Senhor, estão do lado de fora, guardando a nossa vida. Então, a nossa espiritualidade, ela está cercada por dentro e por fora. E nós somos esse recheio que representa a nossa vida sendo guardada pela divindade. Isso é muito lindo, mas isso é muito lindo. E outra coisa interessante, irmãos, que a arca, ela reportava-se também a 3 coroas que estão ligadas ao povo de Israel. As coroas são posições de grandeza, tá? Então a coroa da Torá era representada pela arca. Aí você tem a coroa do sacerdócio, que era representada pelo altar. Então nós estamos falando do tabernáculo como um todo, ok? A coroa da monarquia, que era representada pela mesa, tá? Dos pães da proposição. Então nós temos aqui tudo isso representando a nossa conexão com o Hakadosh Baruch Hu. O povo de Israel tinha isso fisicamente. Hoje, nós temos isso também de forma espiritual. Mas é muito interessante a gente perceber que o povo de Israel, ele participou para que tudo isso pudesse ser feito. A arca foi feita com ofertas, o altar foi feito com ofertas, a mesa dos pães da proposição com ofertas. Tudo isso o povo olhava e via e sabia que eles tinham participação nisso tudo. Então, quando a gente estuda a Torá, a gente entende que nós precisamos continuar fazendo isso. Nós precisamos continuar contribuindo para que nós tenhamos uma grandeza espiritual. Não para que a gente seja reconhecido e tal, porque fulano das couves, ele é o tal. Não. É a nossa grandeza espiritual. Uma coroa da Torá, o estudo da Torá, a coroa do sacerdócio, a unção que nos é dada, a coroa da monarquia, que é o nosso serviço ao Senhor, representados por aquilo que nós fazemos dentro das nossas congregações
sinagogas e igrejas, é o nosso trabalho para o Senhor ali. Quando nós ajudamos os irmãos, nós pregamos a palavra, oramos pelas pessoas, damos estudo, estamos ali colaborando para que a vida das pessoas possam alcançar um nível de crescimento e de contato com o Senhor cada vez maior. Então nós estamos aqui para sermos servos. Se você pega a posição do Cohen Agadol, que ele era o homem mais importante em Israel, quem ele era? Um servo do Eterno. Nossa! Um homem com essa magnitude, com essa projeção, era um servo do Eterno. E um servo do povo. E olha que no dia de Yom Kippur, quando ele entrava no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, o povo tremia. Porque eles ficavam pensando assim, será que ele vai sair de lá vivo? Eles ficavam orando pelo Cohen Agadol. Olha o amor que eles tinham por esse homem. Eles amavam o líder deles. Para eles era uma honra aparecer e ver o Cohen Agadol diante deles. Você já imaginou? No meio de 2,5 milhões de pessoas, você ter a honra de estar diante de Moshe e de Aron? Homens com esse calibre de intimidade com o Eterno e com uma autoridade espiritual tão grande. E o povo tinha essa oportunidade. É por isso, irmãos, que a gente tem que entender que quando nós recebemos do Senhor um chamado e um ministério, isso não é para glória nossa, é glória dele. Mas é para que eu e você possamos ser bons servos do Senhor, acessíveis, que o povo tenha acesso a nós. O líder, irmãos, ele não pode ser uma pessoa arrogante, ele não pode ser uma pessoa que terminou a pregação lá e tal, ele pegou e já saiu pela lateral e foi para a salinha dele e ninguém mais o vê. Isso é um absurdo, não pode isso acontecer nunca. Nós temos que ter aquela condição de poder estar junto do povo. Você pega Moshe estava no meio do povo, Arão no meio do povo. E com um contato muito grande com o Hakadosh Baruch Hu, sabe? E outra coisa, irmãos, a Arca da Aliança, quando ela foi feita, foi consagrada, dali aconteceram muitos milagres, por causa daquela presença, ela simbolizava a presença do Eterno ali, e por causa dessa presença, muitos milagres aconteceram. Então, onde o Eterno está, onde Yeshua está, os milagres vão acontecer. Se você pegar a Brit Hadashah, onde Yeshua passou, o milagre aconteceu. Isso denota algo que é importante para mim e para você. Nós somos servos do Eterno. Nós temos um chamado. Então, a nossa vida, por onde nós passarmos, sinais têm que acontecer. E por que isso? Porque eu e você carregamos a unção do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo. E é preciso que isso aconteça, porque nós carregamos esta responsabilidade. Nós somos o cartão de visita de Yeshua aqui na Terra. A pergunta é, que tipo de cartão de visita nós temos sido para Yeshua aqui na Terra? Será que nós temos sido pessoas cujo cartão de visita, de apresentação para Yeshua tem sido positivo? As nossas atitudes têm sido atitudes positivas? Fica aqui a pergunta. Então, para mim terminar essa paraxá, eu queria falar uma coisa para você. Como nós precisamos entender esses princípios que essa paraxá tem para construir a casa do Senhor, para manter a casa do Senhor. Depois, quando o povo entra na terra, eles vão cuidar dos sacerdotes e dos levitas. Eles não tinham herança na terra. Eles não tinham salário, eles não podiam trabalhar. E o Senhor, através do povo, cuidava deles. Deixa eu te pedir uma coisa. Cuide dos seus líderes. Cuide daquelas pessoas que oram por você, que jejuam por você, que te ensinam e te instruem. Aquelas pessoas que têm o trabalho de investir tempo, orando, jejuando, clamando, estudando, preparando uma palavra para poder entregar para você.
aquela pessoa que te acompanha, que tem paciência quando você não está bem, que quando você vem com problemas te ajuda a resolver. Cuide dessa pessoa, dê presentes para ele. Os sacerdotes, na época das festas, quando as pessoas vinham de todos os lugares de Israel para poder participar das festas do Beit HaMikdash, no templo, quem chegava lá com uma oferta na época das festas, chegava num turno de um determinado sacerdote com a sua equipe. Eles levavam presentes para esse sacerdote e para a sua família, em reconhecimento ao que aquele sacerdote era para eles e para a nação de Israel. Sem preferência, sem nada, eles iam lá e entregavam a oferta. Ah, porque eu gosto do sacerdote fulano de tal. Não, o que estava ali, ele era honrado. Então faça isso também, honre o seu líder, honre aquela pessoa que paga um preço pela sua vida. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você cuidando dele, o Senhor cuidará da sua vida, cuidará das suas finanças, vai cuidar da tua família. E a bênção na tua casa vai ser multiplicada, porque tudo aquilo que eles deram aqui, o Senhor retribuiu a eles. Lá em Coríntios, quando Shaul fala que o Eterno ama quem dá com alegria, você pode crer que o retorno para eles também foi muito grande. Princípios que não podem ser esquecidos e princípios que, todas as vezes que eu e você nos utilizamos deles, dão certo para a nossa vida. Vamos fazer, vamos obedecer e receber das mãos do Senhor aquilo que Ele tem para nós. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like aí, favorite ele, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Mande esse vídeo para todos os seus conhecidos, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Beshem Yeshua Mashiach, o Rei de Israel. Amém, amém. Toda Rabá.